no ano seguinte, no ano de 1984, o que já não ocorria há 4 anos. Bom, o Curitiba vai atrás de reforços para disputar o Brasileirão e contrata o ponta-esquerda Edson, do Flamengo, que no ano anterior havia jogado no Colorado. Edson chega para assumir a camisa número 11 do Curitiba e para fazer história no Alto da Glória. E Lela agora é contratado em definitivo. Trocado por Leomir, que vai para o Fluminense, agora o Coxa adquire seu passe. Dudu, lendário ex-jogador do Palmeiras, é contratado para ser o técnico desse time. O Brasileirão de 1984 é disputado por 40 clubes. Um sistema de pontos corridos, vocês já sabem. Ele ia se desenrolando por fases até chegar na grande final. Na primeira fase, o Curitiba está no grupo D, ao lado do Grêmio, do Náutico, do Santo André e da Catuense da Bahia. O Curitiba deu um susto na sua torcida na sua volta ao Nacional, perde algumas partidas. Uma campanha ruim, o técnico Dudu é demitido e Krieger assume a condição de treinador. E dessa vez ele vai ficar até o fim. No decorrer da primeira fase, chega para reforçar o Curitiba e para ajudar a arrumar a defesa, o zagueiro Gomes, experiente, com passagens pelo Guarani, Corinthians e outros. O Curitiba consegue passar para a segunda fase desse campeonato, jogando uma repescagem contra o Ferroviário do Ceará. A vitória por 3-1 nesse jogo repescagem, com 3 gols de Carlinhos Maracanã, dá a vaga para o Curitiba na segunda fase. Agora o Curitiba fica no grupo N, junto com o Botafogo, o América do Rio e o Operário do Mato Grosso. Apenas 2 avançam para a terceira fase. E a diretoria resolve reforçar o time mais ainda. E chega Marco Aurélio, meio de campo que estava no futebol paulista. O Curitiba estreia nessa fase jogando contra o América do Rio, lá no Rio de Janeiro, vence o jogo por 1-0. América do Rio e Curitiba. Em São Januário, América e Curitiba, escanteio batido por Lela. E Carlinhos Maracanã faz o único gol de cabeça. Final Curitiba 1-0. Jogando em casa contra o time do Operário do Mato Grosso, outra boa vitória do Curitiba, 2-0, 2 gols do Lela. Em Curitiba, o Curitiba jogou com o Operário de Várzea Grande. Lela estourou de cabeça a falta cobrada por Carlinhos Maracanã e fez Curitiba 1-0. Lela também fez o segundo numa jogada que provocou protestos dos jogadores do Operário que queriam impedimento. Lela, Curitiba 2-0, placar final. Aí o gol que deu em frente. Na sequência, o Coxa recebe o Botafogo no Couto, perdia o jogo por 1-0 até os 36 do segundo tempo, quando o Vavá, de cabeça, empata a partida, deixa tudo igual, final 1-1. E o Coxa confirma a classificação para a terceira fase num jogo contra o América no Couto. Vitória alviverde por 3-2, com grande atuação de Lela. No Couto Pereira, Curitiba e América. O ataque do Curitiba tocou a bola como quis. Edson passou a Lela, que chutou fraco de virada. Gasperini ajudou, um frango, Curitiba 1-0. Falta na esquerda, Carlinhos Maracanã bateu com força no ângulo. Gasperini mais uma vez deu uma mãozinha. 2-0 Curitiba. Mais um do Curitiba. Mauro lança Lela, que fica sozinho com Gasperini. Aí é só driblar o goleiro e marcar. Curitiba 3-1. Vitória garantida e passaporte carimbado para a terceira fase. Agora restam 16 clubes no Campeonato Nacional. O Curitiba fica no grupo Q, junto com Vasco, Fortaleza e Uberlândia. O Coxa estreia nessa fase, jogando em Fortaleza, contra o Fortaleza Esporte Clube, time que vinha fazendo uma boa campanha no Campeonato Nacional. 1-1 foi o placar final, gol de Lela. O Curitiba empatou no segundo tempo. Edson é lançado e cruza da esquerda. Lela do outro lado empata. Final, Fortaleza 1, Curitiba 1. Na rodada seguinte, o Curitiba perde para o Vasco no Rio, 1-0, gol de Dinamite, mas se recupera na rodada seguinte, vencendo o Uberlândia, 1-0, um golaço de André. No grupo Q, em Curitiba e Uberlândia. Bola levantada na área, a zaga alivia, mas André apanha o rebote e chuta de primeira. Final, Curitiba 1, Uberlândia 0. Os dois times estão em segundo no grupo Q.
Na quarta rodada, o Curitiba enfrentou o Vasco no Couto Pereira. Naquela noite, o goleiro vascaíno Roberto Costa resolveu pegar até cansamento. E o jogo terminou 0-0. Quinta rodada, rodada decisiva. O Curitiba vai ao interior de Minas enfrentar a equipe do Uberlândia, que também brigava pela vaga. A derrota poderia eliminar o Curitiba nesse campeonato. No Parque do Sabiá, em Uberlândia, Uberlândia recebeu a visita do Curitiba. Geraldo Touro foi lançado por Cicinho. Cruzamento saiu forte para a cabeçada de Vizinho. Uberlândia 1-0. Mas quem tem Lela... Olha o lance aqui pelo lado esquerdo para Lela. Acompanhando Eliseu, Marco Aurélio. Olha o Tobi. Na girada bonita, gol do Coritiba, Lela. Lela, número 7, na virada bonita no bico da grande área. A bola fez uma curva e foi lá no ferro, no ângulo do goleiro Moacir. Um grande gol, veja no repeteco, Lela, número 7, empata o jogo no Parque do Sabiá. Final de jogo 1-1 e o Coxa deixa para decidir a classificação dessa fase jogando em casa, na rodada seguinte contra o Fortaleza. Na última rodada, então, o Curitiba recebe o Fortaleza no Couto, vence os cearenses por 2-1 e garante vaga para a fase quartas de final. No fim da partida, todos os jogadores correm para abraçar Krieger e carregam o Flecha Loira numa imagem histórica. Na fase quartas de final, o Fluminense é o adversário do Curitiba. Primeiro jogo no Couto, debaixo de muita chuva, o Coxa encara os cariocas de igual para igual. O Fluminense abriu o marcador. Tato bateu o escanteio. Jairo falhou. Washington marcou de cabeça. Fluminense 1-0. O Curitiba empatou ainda no primeiro tempo. Vavá batendo falta. A bola desvia, enganando o goleiro Paulo Vitor. Antes de entrar, a bola bate no poste. O Fluminense desempatou depois do escanteio. Romerito escorando de cabeça. Colocou o Flu em vantagem. O Curitiba até merecia o empate, mas veja bem o lance. Depois da corrida, da disputa de bola, o juiz marca pênalti, interpretando que a falta foi dentro da área. Lela bate, quase Paulo Vitor defende, mas a bola entra. Para alívio da torcida curitibana, que não estava contando com uma derrota jogando em casa. Placar final, Curitiba 2, Fluminense 2. 2-2 o placar final. Agora, para classificar para uma semifinal, o Curitiba precisa vencer o Fluminense lá no Maracanã. O problema é que o Curitiba tinha vários jogadores pendurados com cartão amarelo. E o árbitro José Aragão tirou-os da partida decisiva. Assim, no jogo no Rio, o Coxa não pôde contar com Lela, Edson, Tobi e Carlinhos Maracanã. Com tanto desfalque, não dava para segurar a excelente equipe do Fluminense. Tabelou com René, recebeu na área, driblou o Vavá e levantou. Para a cabeçada de quem? De quem? Exatamente, de Romerito. Final, Fluminense 5, Curitiba. A exemplo de 1979 e 1980, novamente o Curitiba é eliminado por uma equipe carioca no Maracanã. Assim, na sua volta ao cenário nacional, o Curitiba termina o Brasileirão na 6ª colocação. Mais importante que isso, esse time que começou a ser moldado lá em 1982, com os garotos da base, logo depois reforçado por Lela, Jairo, Edson, Gomes, Marco Aurélio, vai ganhando experiência e entrosamento. Bom, logo em seguida ao Brasileiro veio o Campeonato Paranaense de 1984. Para esse Campeonato Paranaense, o presidente Evangelino contrata o centroavante Índio. No clássico paranaense, o Curitiba foi logo marcando no Atlético. Confusão na área, o zagueiro Nenê tirou a bola com a mão. Pênalti. Índio bateu e fez Curitiba 1, Atlético. Ainda Paraná, o Curitiba recebeu em casa o Matsubara. Depois da confusão na área, e que confusão, Índio chuta a bola, bate no zagueiro e acaba entrando. Curitiba 1-0, título de Índio. Lela é lançado, divide com o goleiro Haroldo. A bola sobra para Índio e ele acaba empurrando para o gol. Ficou fácil. O segundo de Índio, o segundo do Curitiba. 2-0. Esse campeonato é interessante, ele tem umas histórias boas. A estreia do Curitiba contra o Colorado, clube da Vila Capanema, contrata vários jogadores que tinham fama ou destaque no cenário nacional. Como eles eram conhecidos como o clube Boca Negra, logo a imprensa começou a chamá-los de Cele Boca, seleção do Boca.
Empolgado com o investimento feito e com a sua seleção de jogadores vindos de outros estados, antes do jogo contra o Curitiba, o presidente do time da Vila resolve provocar os jogadores alviverdes. Disse que pagaria uma premiação em dinheiro caso algum jogador do Coxa marcasse gol no seu Céleboca. Me desculpe, mas eu acho que o senhor mexeu com o time errado. O Curitiba estreou com uma goleada no Campeonato Paranaense. Lela aproveitou a falha de Marola e fez Curitiba 1-0 em cima do Colorado. Mais um pouquinho, Marola falhou de novo. Outra vez, Lela com categoria, marcou o gol. Curitiba 2-0. Carlinhos Maracanã centrou da linha de fundo e Aurélio bateu rasteiro e fez Curitiba 3, Colorado 1. André faz o cruzamento. Carlinhos Maracanã se antecipa ao lateral, repare bem, para fazer o quarto gol do Curitiba. 4-1 no placar. Chegou com tudo ali o Carlinhos Maracanã. No primeiro turno, o Curitiba manda no campeonato. Passa por cima de todo mundo e garante com antecedência vaga lá no quadrangular decisivo que vai decidir o campeonato. No segundo turno, um fato lamentável num clássico Atletiba. Após o gol da vitória do Coxa, anotado aos 37 do segundo tempo. Em Curitiba, pelo Campeonato Paranaense, gol e briga no jogo entre Atlético Paranaense e Curitiba. Tudo começou nesse lance aí, que resultou no gol de Márcio Ribeiro para o Curitiba. Os jogadores do Atlético queriam impedimento, e o juiz, é claro, não deu. A confusão foi formada e a polícia teve que entrar em campo. Inconformado, o time do Atlético resolve abandonar o campo. Mas o tribunal confirma a vitória do Curitiba por 1-0 mesmo, apesar do abandono dos atleticanos. Bom, no quadrangular decisivo, nem Curitiba, nem Atlético, nem Colorado Céleboca. Pinheiros Esporte Clube surpreende e vence o Paranaense de 84. O Coxa termina como vice-campeão. E para o Campeonato Nacional de 1985, dessa vez para o Curitiba não importou o desempenho seu no Campeonato Estadual. O Curitiba entra nesse campeonato pelo ranking nacional. A CBF resolve usar essa metodologia pela primeira vez e valorizar os melhores ranqueados. O Pinheiros, como campeão paranaense, também garante vaga. Bom, só que Campeonato Brasileiro de 1985 é um outro assunto.